Então, pessoal, nós vamos gravar agora, a resolução da 7ª questão da prova de astronomia da UBA. O desenho representa o esquema de um calendário solar indígena do hemisfério sul da Terra, onde a sombra do objeto marca o início de cada estação do ano, indicado pelas linhas no chão, numeradas de 1 a 6. Baseado no desenho e em seus conhecimentos, assinale a opção correta. Bom, aí são dadas, as opções da questão. A opção A, a linha 2 indica o pôr do sol no início da primavera. Opção B, a linha 4 indica o pôr do sol no início do verão. A linha 1 indica o nascer do sol no início do verão. A linha 5 indica o nascer do sol no início do outono. E, por último, a linha 6 indica o pôr do sol no início do inverno. Vamos identificar dentre essas 5 alternativas qual é aquela que está correta, ok? Analisando a questão que foi dada. Bom, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente o seguinte, Eu fiz aqui uma gravura que talvez não tenha ficado muito certinha, muito linda não, mas dá para a gente entender. Nós temos que ter em mente que o Sol sempre nasce ao leste. Então aqui nós temos o nascer do Sol, aqui nós temos o nascer do Sol, aqui nós temos o nascer do Sol. E o Sol se põe a oeste. Então nós temos aqui marcados os três situações de pôr do Sol. Cada linha dessa aqui, representa a trajetória do Sol no céu. Ok? Durante as estações do ano, a gente observa o seguinte. Primeiro, nós estamos no hemisfério sul. Quando é inverno no hemisfério sul, o Sol ele clareia mais o hemisfério norte da Terra. E, obviamente, ele ilumina por um tempo menor o hemisfério sul da Terra. Por isso que esfria. A quantidade de luz solar absorvida pelo solo convertido em calor é menor, porque o Sol ilumina durante menos tempo. Para que o Sol ilumine durante um tempo menor, é necessário que ele percorra a sua trajetória no céu em um tempo menor. Mas como que ele vai percorrer em um tempo menor, uma vez que a velocidade do Sol é praticamente constante? Ora, para ele iluminar a superfície da Terra durante menos tempo, é necessário que ele permaneça no céu durante menos tempo. Isso significa que ele percorrerá no céu uma trajetória menor. Então reparem que essa linha curva azul representa a trajetória do Sol no céu visto do hemisfério sul durante o inverno. A linha verde, por sua vez, é aquela que representa, a trajetória seguida pelo Sol no céu durante a primavera e o outono. Então nós temos aqui uma trajetória do Sol no céu que faz com que ele demore, com que ele clareie um pouco mais o hemisfério sul. É a ocorrência da primavera e do outono. No verão, nós teremos o Sol no hemisfério sul, iluminando este hemisfério por um tempo maior. Isso quer dizer que o Sol demora mais a percorrer a sua trajetória no céu. Lembre-se que a velocidade do Sol em todas as 3 trajetórias aqui representadas é a mesma. O que muda é o comprimento dessa trajetória. Isso ocorre devido à inclinação do eixo da Terra. Durante o verão do hemisfério sul, o Sol percorre uma trajetória mais longa no céu, iluminando o hemisfério sul por mais tempo. Isso faz com que o solo, a superfície da Terra, absorva mais radiação solar e, em consequência disso,
essa radiação é transformada em calor, nós temos temperaturas mais altas. Então nós temos aqui, a linha azul é o inverno, a trajetória do Sol durante o inverno. A linha verde é a trajetória do Sol durante a primavera e o outono. E aqui nós temos a trajetória do Sol durante o verão, que é essa linha marrom. Então vamos agora analisar as afirmativas, tendo como referência esta figura e outras, né? Eu copiei a figura da questão aqui para a gente fazer algumas representações. Essas figuras que estão do lado direito, eu vou representar o nascer do Sol nessas três posições. Então, vou representar a sombra desse obelisco durante o nascer do Sol nessas três posições. E aqui eu vou representar a sombra desse obelisco quando o Sol estiver se pondo, tá ok? Então, pessoal, quando o Sol nascer no inverno, visto do hemisfério sul, o Sol nascerá no inverno nesta posição que eu estou assinalando aqui. Nesta posição, na figura, corresponde à posição identificada como 6. No ponto 6, o Sol nasce no inverno. Vale lembrar que o obelisco é um objeto opaco, então ele projetará uma sombra. Pessoal, a sombra de um objeto está sempre virada na posição contrária à do Sol. Então, se o Sol nasce no inverno aqui no 6, a sombra do obelisco que está aqui no meio estará projetada aqui na linha correspondente ao 3. Eu vou marcar aqui, tá certo? A posição da sombra do obelisco aqui na direção do 3. Isso quer dizer que em 3 nós temos a sombra do obelisco durante o nascer do Sol no inverno do hemisfério sul. Obviamente, com o passar do tempo, o Sol nasce no ponto 6, irá percorrer sua trajetória no céu e irá se pôr aqui, onde está identificado da figura da questão como sendo ponto 1. Então o Sol se põe aqui no ponto 1. Mas vejam só, se o Sol se põe em 1, a sombra do obelisco no pôr do Sol irá estar em sentido contrário ao 1. Ou seja, a sombra do obelisco estará exatamente aqui na posição que nós estamos identificando aqui como sendo o 4. Então, em 4, nós teremos a sombra do obelisco, ok? Quando o Sol estiver se pondo aqui no ponto 1, o pôr do Sol no inverno. Então, eu vou assinalar aqui em cima, ó, em 4, ok? Nós temos o pôr do Sol durante o inverno. Beleza? Então agora nós vamos analisar aqui o nascer do Sol durante a primavera ou o outono. Lembrem-se, durante a primavera e o outono, o Sol nasce no leste. Então o nascer do Sol acontece aqui, onde a figura da questão identifica esse ponto como sendo o ponto de número 5. Quando o Sol estiver nascendo aqui em 5, a sombra provocada pelo obelisco estará em sentido contrário. Ou seja, a sombra do obelisco estará apontando aqui, ó, onde a figura identifica como sendo o ponto de número 2. Vejam então que eu vou marcar aqui, ó, que durante o nascer do Sol no outono ou na primavera, nós teremos aqui, ó, a sombra do obelisco apontando nesse sentido. Então veja que o ponto de número 2, a linha de número 2, ela corresponde ao nascer do Sol durante a primavera, ou seja, durante o outono. Ou primavera ou outono.
Ao passar do tempo, o Sol nasceu a leste, percorre a sua trajetória no céu e se põe a oeste. Então, o Sol irá se pôr aqui, onde a figura identifica como sendo o ponto de número 2. Se o Sol se põe em 2, a sombra do obelisco vai estar exatamente ao contrário, ou seja, durante o pôr do Sol, a sombra do obelisco estará apontando na direção do ponto de número 5. Então, o ponto 5 corresponde na questão ao pôr do Sol, ok? Ao pôr do Sol durante a primavera e automaticamente durante o outono. Tá claro isso, pessoal? Então vejam. Agora nós vamos então identificar o que acontece com a sombra do obelisco quando o Sol estiver nascendo durante o verão do hemisfério sul. O Sol no verão do hemisfério sul nasce nesse ponto aqui. Esse ponto aqui está sendo identificado na figura como sendo o ponto de número 4. Se o Sol nasce no 4, a sombra do obelisco estará oposta ao número 4. Ou seja, a sombra do obelisco, quando ele nasce em 4, estará posicionada, estará direcionada para o ponto 1. Então, esse ponto aqui de número 1, ele vai identificar para nós, certo? O nascer do Sol durante o verão. Ocorre exatamente onde está, então, o ponto de número 1. Com o passar do dia, o Sol irá, então, percorrer a sua trajetória no céu e irá se pôr exatamente nesta posição aqui. Mas que posição é essa aqui? A figura identifica essa posição como sendo o ponto de número 3. Então vejam, quando o Sol se pôr aqui no ponto identificado como o número 3, nós teremos que a sombra do obelisco estará oposta ao número 3. Ou seja, a sombra do obelisco estará apontando para o ponto de número 6. Ok? Então vejam, logo nós temos então que o ponto 6 identifica o pôr do Sol durante o verão. Bom, com isso, nós temos aqui o que está acontecendo em cada um dos pontos durante o decorrer do ano, durante a mudança das estações. Nós vamos tentar identificar lá em cima nas opções qual é aquela que corresponde corretamente a esta relação que nós colocamos aqui agora. Tá certo? Então, vejam comigo. Tá? Vamos seguir aí. Vamos ler as alternativas e ver aquela que coincide com essa nossa relação. Alternativa letra A. A linha 2 indica o pôr do Sol no início da primavera. Vejam, o 2 não é o pôr do Sol, é o nascer do Sol na primavera ou no outono. Então, automaticamente incorreta. B. A linha 4 indica o pôr do Sol no início do verão. Veja, a linha 4 indica o pôr do Sol, mas não é no verão, é no inverno. Então a alternativa B também está incorreta. A alternativa C diz que a linha 1 indica o nascer do Sol no início do verão. Vamos ver? Olha, a linha 1 indica o nascer do Sol no verão. Isso mesmo. Então nós temos a linha 1 indicando o nascer do Sol no verão. Portanto, a alternativa C está correta.
ela é a afirmativa correta da nossa questão. Bom, mas vamos analisar as demais afirmativas para vermos de fato que elas estão incorretas. A linha 5 indica o nascer do sol no início do outono. Veja, não, a linha 5 indica o pôr do sol na primavera ou no outono. Está errado. E a letra E diz que a linha 6 indica o pôr do sol no início do inverno. Não. A linha 6 indica o pôr do sol durante o verão. Então, de fato, a alternativa correta é, portanto, a letra C. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.